que é melhor ou lendo uma poesia, se quiser, ou simplesmente fazendo um depoimento, ou então simplesmente participando desse convívio, que é uma forma também da gente reverenciar a memória da nossa querida Helena, que, além do mais, nos deixou uma obra muito especial, com poesia de muita qualidade. Nós temos certeza que isso aí o tempo vai confirmar a grande poeta que ela foi. Então, era isso aí, queria dizer que, por favor, sintam-se à vontade, não é nada especial, não tem um roteiro estabelecido, mas a Aninha é a diretora da festa e do encontro, aliás, e fica aqui, fica assim encaminhado, vamos dizer, esses momentos que nós vamos ter fazendo essa homenagem para ela. Obrigada. Então, gente, eu vou começar porque eu estava tentando ensaiar assim, e a emoção sempre vinha. Então eu quero começar para conseguir. Se eu não conseguir, desculpa. A poesia que eu vou dizer é do livro Pedaço de Mim, que ela fez para Alice, todo mundo sabe, né? Então é assim, arrumando o quarto. Não, essa não. Hoje mexi em tuas coisas, em tuas mínimas coisas. Teus pequenos vestidos, tuas sandalinhas, em pequenas coisas que ganhavam vida nas tuas mãos. Ouvi teus passos curtos, te reencontrei em gavetas fechadas, armários intocados, brinquedos mudos. Chorei entre tuas roupas e precisei me dizer para não naufragar. Não mexe aí, mamãe. Vou dizer outra aqui. Segue. Depois. Ai, que grande amor quisesse nascer em mim. Ai, que grande me fizesse quando pude fazer por ti. Ai, que pequena fiquei quando te fosses. Corredores frios, flores mortas, corações vazios. Que venha, quando não se pode viver de outra coisa, que não seja apenas saber que a vida é breve, espera-se apenas que seja breve. Leda Tia Helena foi breve. Então agora vocês fiquem à vontade, tem aqui poesias, quem quiser ler, aí é só dizer, sou eu agora. A Jacira testemunha, se tentar ele começou. aí tu chega e lê assim na minha cara, ensaiei, como se nada tivesse acontecendo. Mas faz parte do encontro, a emoção. Só que para alguns a emoção trava, né? Por isso que eu te... É o que ele falou, daí para. Se alguém quiser repetir a poesia também não tem problema. Pessoal, eu vou ler uma poesia de Helena aqui, que tem um fundamento profundo, bem atual nos nossos dias de hoje. Relação premiada. Sim, admito que sim. Fui eu. Foi ele. Fizemos e sabíamos. Direi o que quiserem, mas a verdade não haverá comigo. Muito bem. Eu vou ler uma carta que eu recebi no dia do meu aniversário da Helena. Ela veio a Pelotas, mas as pessoas levaram cartas para mim, de presente. E eu vou ler essa carta que ela escreveu dia 21 de julho, comemorando o 3 de agosto, que é meu aniversário. E ela disse: querida Zizi, 80 anos. Chegar aos 80 significa cumprir um papel único e necessário no palco onde se desenrola a vida, com seus trágicos e cômicos acontecimentos. 80 anos não é brincadeira, embora os cientistas digam que os 80 hoje já não sejam tão significativos, que o barato são os 100. Espero que os alcances com a mesma bravura. Também significa o avanço da ciência, que muito tem colaborado para a longevidade geral, com suas máquinas precisas e seus remédios sinistros. Afinal, somos hoje a Geni, a Gendira, a Nair, a Luizinha, nossa tia, o Carlos, nosso tio, o Nelson e a Terezinha, que também era nossa. Significa que a vida passa aos teus olhos, aos meus, os da Luizinha e da Anitta,
como algo que olhamos como um filme. Vivíamos juntas como o pai e a mãe. Que tempos foram aqueles? Quem éramos? Éramos as crianças, depois fomos as mães e logo as avós. Como naquela fotografia em que estamos todas no aniversário de 80 da avó, também Alzira, minha primeira maravilha. O que é a vida? Qual o motivo? Por que não somos uma espécie que vive sem perguntas? Que estranha natureza esta que nos mantém sempre vivos, ressuscitados em outros, vendo neles os nossos traços. Este é o nosso mundo em que nascemos e morremos sem compreender o porquê. O que sabemos é seguir, e assim nos multiplicamos em tantos e vamos formando mais uma família, uma nação, uma população distribuída pelo mundo, imbuída do mesmo propósito, seguir. Alcançar a felicidade, como se sabe, é impossível. O importante é que ela nos alcance. E para tanto é preciso que estejamos disponíveis. Só assim a percebemos. A verdade é que os teus 80 me tocaram muito. Foram ao fundo dos meus 71. Não sei quanto a ti, mas eu penso muito na morte. Em como será realmente quando o corpo se entregar ao sossego. Será tudo? Será nada? E ainda, como será? Quando? Enquanto isso, sigamos como indica a vida e ensina o poeta. Se há tristeza, a alegria vem atrás e vice-versa. Te desejo para o futuro que sigas com saúde e ímpeto pelo gol, pela beleza e desvazão às risadas, como era antes, quando todos estavam vivos. Não se pode viajar para o passado? Claro que sim. Nesta idade vivemos em trânsito ou em transe. Mas este é o nosso mundo, criado por nós, percebido por nós. É estranho, mas a gente também é um pouco estranha, não é? Aqui fica meu abraço apertado, também o de Gabriel, Gisele e Cora, que quase foram, mas depois se assustaram com o frio. Perderiam todos os dias lindos de praia que não tem em Minas. E também para o Carlos, companheiro de neto, para a Ana Luz. Mauro e Carlinhos, os filhos gerados, onde estás e seguirás para a Beatriz. Essa alegria da longevidade. Um beijo, Helena. Que lindo. Essa carta é linda, né? É lindo. Vocês imaginam, eu vendo, agora eu acho que já em agosto ela já estava pensando, que ela já estava doente. Eu acho que ela já sabia. Ela já sabia. Acho. Pelo que eu li, Já sabia. mas, enfim, Na viagem. Já sabia. Tinha 3 anos. já sabia. 3 anos que eu sabia. Que ela me falou. E eu, quando é que soube? Quando é que eu soube? O que vocês acham? Ela não queria. Eu soube no dia que ela faleceu. Ela não queria. Até a Julinha me disse. Ela não E a queria. Zizi, não, dissesse Dona Alzirinha, né? É. A senhora me desculpa, mas eu jurei para a Helena que não contava. Ela disse, Ela me perguntei poupou a das irmãs. de... Ela me poupou de... Não adianta. Sofrimento. Mas ela foi assim, meu testemunho é que ela foi extremamente valente, racional, tomou conta passo a passo até o fim de toda a trajetória dela. Acho assim uma mulher de um extremo valor, sabe? Eu não posso falar muito, mas... Eu acho que está na hora de dizer uma coisa. Vou levantar porque a pessoa me ouça. Eu conheci a Helena em 76, quando nós fomos trabalhar na Gazeta Pelotense. E foi lá que um dia ela era encarregada de fazer crônicas. E um dia eu cheguei e disse para ela: Helena, tu não está fazendo crônicas.
está fazendo é poesia. Mas como, Chico? De que jeito? Não. Tu estás fazendo é poesia, tu só está escrevendo em forma de crônica. Começa a fazer isso como poesia. Mas depois o jornal fechou depois e a gente ficou bem sem ter o que fazer. E nós nos reencontramos depois vizinhos, morando lá na Clara, onde ela morou por algum tempo. E depois a gente se encontrava de vez em quando. Já tem uma piada que eu vou contar enquanto posso, né? Eu tenho todos os livros da Helena, menos um. Posso contar isso? E pelos autógrafos que ela me dava, também vai contando um pouco da minha vida. Tem uns autógrafos que são só para mim. Romântica. Para Vase, para fulana, para ao longo desses 40 e poucos anos aí. Foi registrando toda Foi registrando, exatamente, eu me dei conta disso. Eu tenho todos os livros da Helena, eu só não tenho os do alfinetes, que eu vou ter que descobrir. E o fato de eu me emocionar com as poesias da Helena, não é porque ela não está mais entre nós, sempre foi assim. Para mim, ler um livro da Helena era uma desgraça eterna, assim, uma coisa, eu tinha um nojo de ler aquilo, porque eu perdia o controle de mim. Sempre, desde muito tempo, porque a Helena não pedia licença para dizer, para escrever o que ela escrevia. Ela chegava dizendo, sem se preocupar se ia agradar ou desagradar. Ela não escrevia poema para os outros, ela escrevia as poesias para ela, né, Fábio? Tu sabe disso. Ela escrevia e tinha que escrever. E é uma pena que vocês estão roubando as minhas poesias, por isso essa da delação premiada está ali, essa ali, essa outra eu tentei ensaiar com a Jacira aqui, não consegui. Já chorou. E naquela semana eu conversei com a Vera. E a Vera me disse, a Helena está doente, mas a Helena está indo. De certa forma, todos nós estamos indo. Uns estão pegando o ônibus adiantado, outros atrasados, estão perdendo o ônibus. Deixa assim. Aí na sexta-feira, nós tivemos uma atividade ali naquela mostra do Chile. E depois nós íamos ali no mercado, uma água mineral, umas coisas assim. E eu encontrei a Duca. Na sexta-feira. E a Duca me puxou pelo braço, se pegou no meu braço, dá teu braço aqui, me puxou assim, disse, Vaz. Eu disse, tudo bem? Ela disse, não tá tudo bem. Como não tá tudo bem? Eu achei que era uma traquinagem da Duca. A Helena tá indo. Eu digo, não, para. A Vera já vem com essa história. Claro que vem com essa história. Isso não tá acontecendo, vocês estão exagerando. Mas a Duca, que era muito amiga dela, estava por demais preocupada. Mas como é que eu vou achar que isso é verdade? Não posso achar, eu só vou negar até a morte. Essa verdade eu vou levar comigo. E domingo, desgraçadamente, a Júlia me avisa pelo telefone que a Helena tinha morrido. Eu digo, não, mas não é possível. E aí o Walter colocou uma poesia que justamente fala disso aí, mas eu não tenho condições de dizer. Quando ele diz que ela diz no poema que estava num domingo e chegou a notícia da morte de uma pessoa. Mas o Walter me contou logo essa, né? Eu preciso reagir à altura. Então coloquei uma ou duas poesias, me lembrei que em 2017 nós tínhamos passado uma tarde divertidíssima lá na casa do Chile e eu tinha feito várias fotografias, inclusive essa fotografia que está ali. E tivemos, inclusive, o lançamento do livro dela aqui no Idade. E a gente sempre ria muito, se divertia muito e ela sempre mantinha essa característica. E mais ou menos, acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, numa das passadas dela por aqui, eu disse, Helena, eu estou escrevendo umas poesias. Essa é que bom, me mostra. E aí, devo ter mandado por e-mail, naquela época de e-mail. E ela, lembro que ela me disse assim,
Mas todo mundo é poeta. É que algumas pessoas percebem isso e outros não percebem. Quem percebe coloca no papel, quem não percebe faz alguma outra coisa. Mas a poesia está no ar. Tem aquela musiquinha de telecurso. Telecurso está no ar. Tem que dizer umas bobagens. Então eu fiquei com isso que ela me disse. A poesia está no ar. Tem pessoas que percebem e pessoas que não percebem. Eu vou avisar o câmera agora que eu vou ali na minha bolsa. Viu que legal? Isso eu estou mostrando que o Vitor tão grande. Lá tentar ver o vento, eu não podia ter esquecido de tudo isso aqui em casa. Eu fiz esquecer essa. Ué. Então, isso sempre aconteceu. Eu dizia assim, a poesia da Helena sempre me emocionou muito demais. A gente conversava um pouco sobre isso. Agora eu vou tentar um pouquinho da internet. Não. E a Helena tinha essa vertente de escrever sobre tudo porque ela via em tudo a poesia. Eu gosto dessas mais curtinhas, acho que eu não teria condições de ler uma poesia muito grande. Descobri todos os teus segredos. Será que ainda temos? Não, a água está aqui, está à disposição. E essa realidade do cotidiano, ela tinha essa forma assim tão clara de captar. Eu estou enchendo linguiça para você. E tem uma que se chama assim Acaso, que diz assim: com um tiro o soldado derruba o homem, aproxima-se e com o pé verifica o estado do culpado. Era pequeno e pobre, que vá-se saber por que passou ali para morrer. Então isso é uma coisa assim, é tão rápido quanto um tiro, porque é isso que acontece todos os dias. Não é? E enxergar isso e dizer em poesia é uma coisa extraordinária. A pessoa... É cotidiano. É o nosso Isso é cotidiano. escrever uma denúncia. Mas a gente denuncia também isso através de uma poesia. E depois eu fui descobrindo, não sei se pela sucessão de autógrafos, as formas com que a Helena também levava a vida, né, com os seus amores. E essa aqui eu acho maravilhosa. Eu vou ler como se fosse, Fábio, uma coisa de comédia, mas acho que dá pra... Se chama Condição Humana. Eu não sei mais o livro, tá? E tem água aqui, viu? Se precisar. Eu queria tomar uma ducha, cara. Não, isso aí a gente Se providencia. chama Condição Humana. Visto preto e meu marido está vivo. Ai, eu acho lindo. Sou o seu lençol, mãe de seu filho ausente. Lavo os seus colarinhos, não dormimos juntos. Juntos só colocamos sal nas feridas. E dentro dessa linha tem um que eu acho que é desse último livro, que se chama Precisamos Conversar, que diz assim: um café, um croissant e uma água sem gás. Ela não pediu nada. Ele falou antes de chegar o pedido. Amar-nos um dia. Agora ela ouvia. Somente agora. O barulho que ele mastigava e a falta de sintonia entre o que ele falava e o que ele mentia. É maravilhoso. Essa é linda. Essa aí é a poeta madura, né? Já.
E tem um que eu coloquei naquele dia que, sei lá, eu fui mexendo nos livros e achando, não tenho culpa de nada. Que se chama Alice. Tinha que ter um uísque aqui, velho. Mas a gente já perde o livro. Tem? Diz assim, vou ler ligeirinho aqui assim. Alice. É diva, Já quase ninguém lembra. E até às vezes penso que um dia foste sonho. Mas ouço minha mãe chamar e te anuncia. Então és tu também. Estamos outra vez vivas as três. É lindo isso aí, né? É premonitório, assim. E é do último livro também, né? Não sabe. Não, esse é do outro. É do outro. É antigo, é mais antigo. Eu ontem estava no café e fui indicar um filme para a velhinha e comecei a achar. A gente vai ficando velho, vai ficando assim. Mas é que eu sou velho há horas, eu acho que eu tenho chorado demais. E ensaiei com a Jacinta aquele poema que tu disseste. Ainda bem que tu disse. E aquele não dá para ser, aquele é muito bom. E tem outro também que fala de mortes, desculpe, viu? Vamos fazer. Se chama Sob as Ondas. Em casa, ouvindo rádio, as vozes me trazem notícias dos mortos. Em casa, com meus mortos, as notícias me chegam nas ondas do rádio. Em casa, sobre ondas, recebo os mortos que não são notícia. E esse outro que eu escrevi, o último, senão... O último poema dela. Que também é daquela fase dos desamores. Eu acho que é. Aliás, Que é. Recaída se chama. Aliás, os desamores são muito mais numerosos do que os amores. Rendem mais poesia, pelo menos. Rendem mais. Rendem muito mais poesia do que os amores. Diz assim, Recaída. Deixa-me sentir amor. Tuas surpresas, flores mágicas, tua chave em meu segredo. Pois te quero ainda, sob chuva pelas ruas dos lençóis, como quis tuas carícias e punhais. Então é isso. Eu quero ver se leio os livros da Helena de novo, eu não sei.